Pessoal, então, começando uma aula de geografia nova, hoje a gente vai dar continuidade à nossa viagem que a gente começou pela América do Sul, né? Lembrando que na aula passada a gente viu os detalhes da Argentina, tá? Então, hoje a gente vai para um novo país. A gente vai ver como que é a cultura, como que é o clima, como que é a formação geológica do Uruguai hoje, tá? Então, hoje a gente vai dar uma caminhada ao sul do Brasil, extremo sul do Brasil. É o país que fica bem abaixo do Rio Grande do Sul, tá? Ele fica localizado nesse ponto geográfico. A gente pode considerar ele ao extremo sul do continente, ok? Então, eu vou começar a apresentação, eu vou explicar, mostrar para vocês os detalhes e, por último, a gente vai fechar daí com o nosso vídeo das curiosidades. Vai ser as maiores curiosidades do Uruguai, tá? E como que ele é formado. Vamos lá. Pessoal, enquanto eu vou compartilhando a tela aqui, eu gostaria que vocês, todo mundo que está presente na aula, elegessem qual país da América do Sul vocês têm mais interesse em conhecer. Tipo, eu queria conhecer a Argentina, eu queria conhecer o Peru, eu queria conhecer a Venezuela, tá? E vão escrevendo ali no chat. Daí, conforme o país que ganhar, a nossa próxima aula vai ser em relação a esse país daí, tá? Então, se caso for um que a gente já falou, daí a gente vai para o próximo. Mas então, vão digitando ali. Eu gostaria da participação de todo mundo, tá? Digita aí, eu acho legal o Peru, acho legal a Bolívia. Então, vão escrevendo ali, que daí no final da aula eu abro o chat junto com vocês e nós vamos conferir qual que é o país que o pessoal mais gosta da sala, beleza? Então, vamos lá. O Uruguai, pessoal. Aqui está a bandeira do Uruguai, tá? Ela também é formada por um solo igual a da Argentina, né? E tem as cores um pouco diferentes da Argentina. Em vez de ser o azul celeste, é o azul forte e o branco, né? Ela tem a característica, né, da bandeira dos Estados Unidos, né? Só que em vez das estrelas é o sol, ok? Então a gente vai dar proximidade. Agora vamos aos próximos slides mostrando as características e o que o Uruguai tem a oferecer. Beleza? Características gerais do Uruguai. Então, aqui está o mapa do Uruguai. Você pode ver que é um país pequeno, né? Aqui é o Rio Grande do Sul, no Brasil, e a Argentina. Então, ele faz divisa territorial com a Argentina e com o Brasil. Localiza-se no sul da América do Sul. Então, como eu já comentei com vocês antes, nas iniciais slides, a gente pode considerar ele no extremo sul da América do Sul, tá? Faz fronteira com a Argentina e com o Brasil. É o menor país da América do Sul, tá? Então, ele é o menor país em território, em tamanho, tá? Ele é um país bem pequeno, tá? Ele é o menor da América do Sul. Tem uma população de 3 milhões e 200 mil habitantes. A moeda que eles utilizam lá é o peso uruguaio, tá? Ela vale menos que o real, ok? O idioma oficial é o espanhol, então eles falam lá espanhol, castelhano. E a capital é Montevidéu, tá? Então, a cidade da capital é Montevidéu, que fica aqui, ó, ao extremo sul também, tá? Tem o pontinho preto aqui com uma estrelinha, que é a capital. Ela fica às margens do Rio de La Plata, tá? Continuando. A organização política. Como é que é organizado o Uruguai? Ele é dividido em estados, igual ao Brasil, só que lá no Uruguai são 18 estados, tá? Aqui, se vocês puderem ver em verde, tá um pouco fraco para ver, mas tem todos os estados. Tem um estado chamado Rivera, tem o Cerro Largo, tem o Paissandu, Salto, Artigas. Então, ele é dividido em 18 estados. O clima, como é que é o clima lá no Uruguai? O clima é subtropical, ou seja, o mesmo clima nosso aqui de Santa Cecília, tá? Então, eles têm essa variação climática deles é definida como igual à nossa, subtropical. Com duas estações bem definidas, verões quentes e chuvosos, e invernos frios e com pouca chuva. Então, aqui dá para vocês verem a capital, né? A foto da praia no verão é bem quente e no inverno frio, né? Frio e pode ter características de neve, como assim tem na nossa cidade. Então, o clima é o mesmo clima nosso aqui da nossa região. A vegetação. Como é que é formada a vegetação do Uruguai? Ela é por floresta tropical a noroeste e os pampas nas proximidades com o Brasil.
Então, como na Argentina a gente viu lá que os pampas predominam a vegetação, no Uruguai também. A gente pode olhar aqui, né, que os pampas são aqueles campos muito produtivos para a criação de gados, de ovinos, né, que são as ovelhas. Então, o que predomina ali na divisa com o Brasil são os pampas, e mais a noroeste é a floresta tropical, tá? Que é a mesma floresta que a gente tem aqui também na nossa região, tá? Que aqui tem uma foto de um lago cercado pela floresta. O relevo, como é que é o relevo? Como é que é o solo do Uruguai? Agora a gente vai ver. Aqui ó, dá para ver melhor o mapa agora, em relação à Argentina, em relação ao Brasil, Uruguai. Tá? O relevo é pouco acidentado, ou seja, ele não tem muitas montanhas, montes e picos, tá? Com extensas planícies e colinas de baixa altitude, conhecidas localmente como chuchilas, tá? Então, ele é um terreno mais plano, tá? Ele é muitas planícies e um pouco de colinas, tá? Mas sempre de altitude baixa, ou seja, quase em relação ao nível do mar. A hidrografia. Como é que é composta a água, os rios do Uruguai, tá? É composto por rios de planície em todo o seu território. Então, são os rios de planície que passam no território inteiro, eles são rios baixos, né? E destaca-se o Rio Negro, que corta o interior do território, e o Rio da Prata, na divisa com a Argentina. Então, aqui vocês podem ver que aqui é o Rio Negro, tá? Esse é o rio que mais se destaca, o maior rio. Ele vai até lá no Brasil, e atravessa o Uruguai inteiro e deságua no Rio La Prata, né? Que é o principal rio deles, que é com a divisa com a Argentina. Vocês podem ver também o tamanho desse rio, né? Que é um rio navegável. A economia, como é que é a forma de dinheiro, de produção deles lá no Uruguai? O que eles têm de forte lá no país? A agropecuária moderna, desenvolvida nas cochilas, é a principal atividade econômica desenvolvida no país. Então, a principal atividade deles é a agropecuária, tá? O país, então, ele se destaca de ter uma agropecuária moderna e é onde tem a maior fonte de renda do país. Na indústria destacam-se as têxteis e alimentícias em Montevidéu. Então, a indústria de tecido também é forte e alimentos, produção de alimentos. É atualmente um paraíso fiscal com grandes bancos. Então, o Uruguai também, atualmente, ele é considerado um paraíso fiscal, ou seja, lugar onde tem bastante bancos, tá? E grandes bancos. Forte exploração turística, é um lugar onde bastante turistas vão passar as férias. E ele é membro do Mercosul, que é aquele mercado de livre comércio das Américas. Quando um país, o Brasil é membro do Mercosul, quando o país é membro do Mercosul, nós podemos ir lá para o Uruguai sem ter o passaporte, só com a carteira de identidade, tá? Por eles pertencerem ao mesmo bloco econômico. Então, eles têm esse livre acesso e livre comércio, tá? É o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, o Chile, que fazem parte do Mercosul. As principais cidades: Montevidéu, né, que tem as fotos dela, né? Aqui é a praça lá central de Montevidéu e aqui é a parte do litoral, lá da praia do Rio de La Prata. Os problemas. Vamos ver como é que é os problemas lá do Uruguai. É conhecida na década de 1960 como a Suíça Sul-Americana, tá? Então, eles, em 1960, eles eram conhecidos como um país bem organizado, né? Como a Suíça Sul-Americana. Na década de 70, a escassez de recursos minerais e energéticos desestabiliza a economia, juntamente com a queda do preço da lã no mercado internacional. Então, o Uruguai ele vai passando, né, por picos altos e baixos, né? Sofre o golpe militar, que vem acompanhado de sérios problemas, assim como no Brasil eles também tiveram o exército assumindo o poder, e aumentam os gastos públicos e o desemprego, em 1990. As cidades turísticas é a capital, né? Olha que legal que é formada ali a região do Mar de La Plata, junto com o oceano. Aqui tem os personagens ilustres, o Louco Abreu, que é um jogador de futebol. E finalizando essa primeira parte nossa do Uruguai, conhecimento como que ele é formado e como que ele, qual que é as características dele. Agora, para nós conhecer melhor em imagens, a gente vai ver um vídeo, tá?
vídeo ali de uns 6 minutinhos, que vai me demonstrar as cidades, vai demonstrar como que é o povo lá, como que é a cultura, para a gente poder entender melhor, tá? Eu vou passar para vocês, então. O nome do vídeo é 30 curiosidades sobre o Uruguai. Tá? Vamos lá. E aí, eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala de alguma coisa aleatória. E hoje é dia de falarmos sobre o nosso país vizinho lá do sul, o Uruguai. Então, antes de começar, deixa seu like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, vamos nessa! Com mais de 176 mil quilômetros quadrados, o Uruguai é o 89º maior país do mundo e o 132º mais populoso, com um pouco mais de 3,5 milhões de habitantes. Sua capital é Montevidéu, possuindo 1,3 milhão de pessoas, mas em sua região metropolitana há quase 2 milhões, mais da metade da população do país. Além disso, é a cidade da América Latina com a melhor qualidade de vida. E uma curiosidade é que ela não é banhada pelo Oceano Atlântico, mas sim pelo Rio da Prata. A palavra Uruguai é de origem guarani e há versões diferentes para o seu significado. Entretanto, a mais aceita é que Uruguai signifique Rio dos Pássaros Pintados. O nome oficial do país é República Oriental do Uruguai e recebe esse nome pela sua localização ao leste do rio Uruguai, ou seja, na sua margem oriental. O país já pertenceu ao Brasil, que o anexou em 1822, quando ficou conhecido como a província da Cisplatina, porém declarou independência em 1825. Sim, e assim como nós declaramos independência de Portugal, eles também comemoram a independência deles do Brasil. A data é 25 de agosto. O seu índice de desenvolvimento humano, IDH, é o terceiro melhor da América do Sul, ficando atrás somente do Chile e da Argentina. No índice de democracia, está entre as melhores do mundo, na 15ª posição, classificado como democracia plena. No continente americano, está atrás somente do Canadá. Já o Brasil está na 45ª posição, classificado como democracia imperfeita. Além disso, é o segundo país menos corrupto das Américas, atrás novamente do Canadá. O território do país é dividido em departamentos e são 19 no total. Eles são como se fossem os nossos estados. O português é matéria obrigatória nas escolas do país. Além disso, os princípios de educação por lá são universalidade, gratuidade, obrigatoriedade e laicidade. E, pelo Estado ser completamente laico, não existem feriados religiosos no país. O Natal, por exemplo, é feriado, mas por lá a data é conhecida como Dia da Família. Já a Semana Santa é conhecida como a Semana do Turismo. É o país menos religioso da América do Sul. 40% de sua população não possui religião, já os católicos representam cerca de 50%. Além disso, símbolos religiosos são proibidos em repartições públicas, como tribunal, parlamento, escolas e hospitais. O primeiro voto feminino da América Latina ocorreu por lá, em 1927, porém quem efetuou esse voto não foi uma uruguaia, e sim uma afrodescendente brasileira de 90 anos de idade, chamada Rita Ribeiro. Além disso, é o único país do mundo em que toda a sua população tem acesso à água potável. Assim como no Rio Grande do Sul, as pessoas do Uruguai também têm o costume de tomar o mate ou o chimarrão. É muito comum você encontrar alguém com eles pelas ruas ou parques do país. Diferente do Brasil, os cassinos são liberados no Uruguai e que geram uma receita significativa ao país devido aos impostos. Só os brasileiros representam praticamente 50% do faturamento anual dos cassinos uruguaios. Um dos pontos turísticos mais famosos do país é Punta del Este, principalmente por conta dos cassinos. Na alta temporada, a população da cidade chega a quase 500 mil pessoas, quase todos turistas, já que a população fixa da cidade é de somente 12 mil.
Além disso, outra cidade bastante visitada por turistas é a Colônia de Sacramento. O carnaval do país não é muito conhecido, porém é um dos mais longos do mundo. São ao todo 40 dias de festa. E você aí, achando que a Bahia estava abafando com seus 30 dias, sabe de nada, inocente. Porém, o carnaval é bem diferente do que a gente conhece. Tem apresentações de teatro nas ruas e tal, esse negócio assim. O Uruguai e o Brasil são países bastante amigos, entretanto, os dois possuem disputas territoriais em 2 pontos, já que o Uruguai reivindica 2 territórios, o Rinchão das Artigas e a Ilha Brasileira. No Rinchão, o Uruguai afirma que houve erro de demarcação, já na Ilha Brasileira, o Uruguai afirma que é a ilha dele e pronto. E já que estamos falando de ilha, você sabia que a Argentina e o Uruguai só fazem fronteira por terra em um único ponto, exatamente em uma ilha na foz do Rio da Prata? Um fato curioso é que essa ilha tem 2 nomes. O lado uruguaio se chama Ilha Timóteo Rodrigues e o lado argentino se chama Ilha de Martín Garcia e é rodeado completamente por águas uruguaias. Foi lá onde ocorreu a primeira Copa do Mundo de futebol, isso em 1930, sendo o primeiro a ganhar. Hoje, coleciona 2 títulos mundiais, um deles foi ganhado no Maracanã contra o Brasil em 1950, o que ficou conhecido como Maracanaço. E continuando falando em futebol, é o país com o maior número de títulos da Copa América, são 15 no total. A bandeira do país possui 9 listras que representam os 9 departamentos originais do país. As cores vêm de inspiração francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. E o Sol de Maio representa o deus Inca do Sol. No geral, as terras do país é composta por grandes planícies de campos, apresentando poucas florestas. Além disso, o ponto mais alto do país é o Cerro Catedral, com somente 513 metros de altura. Essa é mais ou menos a altura da ladeira que eu subo aqui na minha rua. O churrasco uruguaio é o prato mais conhecido de sua culinária. Também existem a parrilha e os chivitos. Por lei, os restaurantes do país são proibidos de disponibilizarem sal em suas mesas. Mas se o cliente pedir com carinho, talvez o garçom libere um pouco de sal sorrateiramente. Isso é para reduzir os casos de hipertensão arterial. Foi o primeiro país da América Latina a legalizar completamente a cannabis, isso lá em 2014. Sendo permitido possuir até 6 mudas da planta em casa, mas plantar e vender é totalmente ilegal. E para finalizar, vale salientar que o Uruguai possui cidades gêmeas com o Brasil. A cidade de Ribeira, por exemplo, é completamente unida à cidade brasileira de Santana do Livramento. Na Praça Internacional, um lado é uruguaio, o outro é brasileiro. O mesmo ocorre também com Chuí. Existe a Chuí brasileira e a Chuí uruguaia. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Bom, galera, então deu para a gente conhecer hoje a geografia do Uruguai, né? Como é que ele é formado, um país diferente. Eu gostaria agora da participação de vocês. Quem gostou do Uruguai, digita ali que gostou. Quem acha que é um país legal para se conhecer, digita ali a participação. Eu vou abrir agora aqui o chat para nós ver aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal, então, estava opinando lá qual que é o próximo país que eles gostariam de conhecer geograficamente, né? Então, vamos lá. Foi Uruguai, Peru, Paraguai, Peru, Chile. E daí agora o pessoal está comentando se gostou do Uruguai ou não. Como é que é as características do Uruguai. Então, pessoal, aqui pela nossa votação aqui, ganhou o Peru, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma viagem pelo Peru. A gente vai conhecer os Incas lá, que é um país bem interessante turisticamente. Então, a gente vai passar por lá. E de hoje ficou mais um pouco um conhecimento, para a gente saber como que é formado o Uruguai, um país tão próximo do nosso, né, que faz divisa, ali vocês viram no vídeo, que tem as bandeiras, as cidades são iguais, né, tanto de um lado para o outro. E fica esse aprendizado nosso geograficamente, de como que é formado nossos territórios. Nesse momento que a gente está mais em casa e não pode sair viajar nem nas férias, né, então a gente está fazendo essa viagem para conhecer como que é formado aqui o nosso continente. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai para o Peru. Agora, a gente vai para as atividades de hoje, sobre o Uruguai. Vamos lá. Então, as atividades de hoje é a seguinte. Aqui vai ter o texto, né, que tem o resuminho. Sempre tem o texto nas minhas atividades, sempre vai ter o texto resumindo tudo que a gente viu na aula, né, para dar uma relembrada.
Então, a primeira atividade é pintar ou desenhar a bandeira do Uruguai, para nós continuar aquele nosso álbum de figurinhas lá que a gente está fazendo, tá? Então, vocês vão pintar. E a segunda atividade é escrever características do Uruguai, como a gente estava fazendo, as características que vocês mais gostaram. Você vai escrever lá os pontos turísticos, vai escrever como que o Uruguai é formado na geologia, lá, como que é o terreno do Uruguai, se é planalto, se é planície, qual que é a vegetação. Então, você vai pôr as características do Uruguai, tá? Para a gente ir completando o nosso álbum. Ok? Então, atividade bem tranquila para se fazer. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, podem questionar. Só uma coisa que eu estou percebendo é que agora o pessoal está participando mais aqui no chat, então está ficando mais dinâmicas as aulas, né? Então, com o passar do tempo, vocês vão acostumando com essas aulas online, né? E vai ficando mais dinâmico, mas eu estou gostando dessa participação. Pessoal, para a próxima aula, já vão pesquisando ali na América do Sul. Tem um país que é o único país da América do Sul que fala inglês, tá? Então, vocês vão pesquisando esse país que esse país a gente vai estudar também. É o único país da América do Sul que fala língua inglesa, tá? Então, vocês pesquisem lá, que na próxima aula é vocês que vão me contar que país é esse, tá? Então, abraço a todos, boa semana e fique com Deus.